vocês podem compartilhar aí nas suas redes e com quem vocês acharem que é bacana. E a gente vai dar início a entender melhor sobre o que está rolando. A gente já agradece, Lívia, a sua participação e a sua colaboração em compartilhar conhecimento com a gente aqui na rede. Realmente isso é muito importante para nós, né? Então, eu vou apresentar a Lívia para vocês, tá? Segue aqui no chat o link para que vocês possam compartilhar nas suas redes e para todos que estão nos acompanhando, tá? Eu espero que vocês aproveitem bastante um pouco do que ela está nos contando. A gente vai fazer a apresentação da Lívia e depois ela vai fazer uma explicação por 15 minutos, tá bom? E depois vocês têm um momento de interação com ela para fazer os questionamentos que acharem pertinentes, tá? Então, vou contar um pouquinho da Lívia. A Lívia é graduada em Ciências Biológicas pelo UFRJ, mestre e doutora em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Química Biológica do IBQM, UFRJ, então o Instituto Bioquímica Médica Leopoldo Demeix. Trabalhou em diferentes projetos, atuando no estudo do metabolismo de lipídios, com foco principalmente no estudo da fosfolipase A2 na saliva de insetos hematófagos, vetores Rhodinus prolixus e Glossina morsitans. É isso mesmo, Lívia? Falei certo? Morsitans. Morsitans. Então, sejam todos bem-vindos. Por favor, Lívia, a palavra é sua. Quando estiver dando os 15 minutos, eu te informo aqui, ó. Dou um oizinho para você, tá? Aproveitem e até breve. Boa noite, gente. Agradeço a Juliana pelo convite para apresentar esse seminário para vocês. E aí, quando ela falou assim de um tema, eu pensei que poderia ser interessante falar um pouco sobre doença de Chagas, porque a gente tem visto notícias, né, dos surtos na televisão, e eu acho importante a gente informar a população um pouco sobre isso. Não vou me apresentar, né, porque a Juliana já fez isso. Então, vou começar falando um pouco da doença de Chagas e por que ela foi descoberta. Essa doença, a gente tem mais de um século que ela foi descoberta. Ela foi descoberta pelo Carlos. Ela é causada por um tripanosomatídeo e ela tem um inseto vetor, que é o triatomínio. Essa doença, ela foi descoberta, na verdade, porque o Carlos Chagas, que já era pesquisador, ele foi enviado numa missão para combater a malária em 1907, quando estavam construindo uma ferrovia. E aí, nessa região, que é em Minas Gerais, né, ele verificou que tinham pessoas que tinham, vamos dizer, sintomas que não eram condizentes com malária e tal. E aí, a presença de insetos, que é o vetor, nesse caso aqui eu estou dando um dos exemplos de um possível vetor, e também depois eles descobriam em animais infectados e que esse próprio inseto tinha parasitos no seu interior. E depois, em 1907 exatamente, que aconteceu isso, né? Em 1909 ele fez a descrição mesmo da doença, do ciclo. Ele mostrou uma menina infectada pela primeira vez, um ano, né? Que ele só tinha visto em outros animais, que foi a Berenice, que tinha 3 anos na época. Ela estava numa infecção aguda, que eu vou falar um pouco o que era. Aqui essa imagem no fundo eu coloquei porque as casas que tinham muita infestação por esse inseto vetor eram essas casas de pau a pique, que são construções bem rudimentares e que ainda hoje tem no Brasil esse tipo de construção, mas que, se vocês verem, elas têm muitas frestas, o que permite com que esse inseto se esconda. E essa é uma das formas de combater a doença que a gente vai falar mais à frente. Bom, essa doença, ela está presente principalmente na América, né? América do Sul, Central, e também tem casos no México, mas
porque é a localização onde você tem um inseto vetor, mas com o mundo globalizado que vivemos atualmente, tem casos também em outros países, e também houve transmissão nesses países por outras vias que não pelo inseto. O ciclo dessa doença, ele se inicia quando o inseto, ele se alimenta numa pessoa infectada, então ele contrai esses parasitas, ele adquire, né, esse parasito. O parasito, ele vai se multiplicar e vai mudar dentro do intestino desse inseto. E quando esse inseto for picar uma outra pessoa para se alimentar, né, porque é um inseto hematófago que se alimenta de sangue, ele vai ele defeca no local, que na verdade, como ele come muito sangue, ele precisa fazer, ele tem um processo que é chamado de diurese, que é, ele tira parte do líquido que ele está absorvendo ali do sangue. Então, quando ele faz isso, a pessoa precisa, e depois a pessoa coça essa região, ela leva esses parasitas que estão nas fezes para o local da picada. E isso, quando acontece na pele, dá esse sinal aqui, que é o chagoma, que é um indício de que essa pessoa foi picada por um inseto. E se a pessoa passa a mão aqui nessa fezes e leva numa região de mucosa, como nos olhos, você tem esse sinal aqui, que é o sinal de romanha. Então, esses são sinais de que a pessoa teve contato com um inseto, geralmente, quando ela está numa infecção aguda. Quando está num mamífero, né, esse parasito, ele vai infectar as células, ele infecta vários tipos celulares, e ele vai se transformar nas suas formas amastigotas e vai começar a se proliferar nessa célula e infectar também outras células. E aqui a gente tem vários órgãos afetados. Os principais órgãos afetados são o coração, que é uma característica da doença, porque você tem cardiomiopatia, tem um coração chagásico, que a gente fala, um coração bem maior do que o normal. Isso dá várias complicações para essa pessoa, por causa da disfunção, né, cardíaca. Você tem megacólon e megaesôfago também. Também vão ter problemas no funcionamento desses órgãos, e às vezes até é necessário operar. Mas, enfim, essa doença, ela tem mais de uma fase. Como eu estava falando, assim que você entra em contato com o parasita, você está numa fase aguda. O que significa isso? Que a parasitemia no sangue dessa pessoa está alta e ela tem sintomas que são sintomas muito comuns. Dor de cabeça, enjoo, às vezes uma inflamação ocular ou cansaço. Então, são sintomas muito corriqueiros, assim, de várias doenças, e muitas vezes a pessoa não desconfia que ela está com doença de Chagas. E poucas pessoas, na verdade, se eu não me engano, 5% das pessoas que vão desenvolver sintomas na fase aguda, então é muito pequena essa porcentagem. Depois você tem a fase intermediária, que pode durar de 10 a 20 anos, e é isso mesmo que você está ouvindo. Essa doença é uma doença que os sintomas podem demorar muitos anos para se manifestar, que é quando você não tem essa fase intermediária, quando você não tem sintomas, na verdade, e você tem a fase crônica, que é quando você começa a ter problemas nos órgãos. E aí é onde normalmente se descobre que a pessoa está com doença de Chagas, porque, como eu disse, os órgãos afetados são bem característicos e os sintomas também são bem característicos da doença. Então, pode demorar aí, às vezes, 20, 30 anos para detectar que essa pessoa está com essa doença. Então, é uma doença bem longa, né, de um tratamento crônica, vamos dizer assim. Existem vários vetores da doença, porque, na verdade, todos eles são conhecidos popularmente como barbeiros, mas eles são de várias espécies diferentes. No Brasil, acho que o mais comum é o Teratoma infestans, mas a gente estuda no nosso laboratório Rhodionos prolixus, que é um desses vetores. Aqui eu botei para vocês verem esse inseto se alimentando. Como eu disse, ele se alimenta de sangue, ele consegue comer até 10 vezes o peso dele, o que é bastante coisa de sangue, né, para um inseto. Então, aí ele está se alimentando. Aqui não vai aparecer porque está cortado no vídeo,
a parte dele fazendo a diurese. Mas dá para ver aqui o local da picada nessa parte aqui embaixo do vídeo. Então, para esse inseto se alimentar, ele precisa vencer algumas barreiras no nosso corpo, que a gente sente dor quando, você imagina, se você for cortado, você sente dor, inflama, a hemostasia, que é uma reação do nosso corpo a tentar conter aquele vazamento do sangue, vasoconstrição, que é a diminuição do calibre do vaso. Então, esse inseto, ele tem na saliva dele anestésico, anticoagulante, antitrobótico, vasodilatadores, que são coisas que a gente não... Por isso a gente, às vezes, não percebe que o inseto está se alimentando na gente, vamos dizer assim. Então, ele é bem silencioso ao se alimentar, então a gente demora a perceber. Uma dessas moléculas que é utilizada, né, por esse inseto na saliva dele é um lipídio. E aí a gente pensa na gordura, no óleo, só para vocês terem uma noção do que é um lipídio, que é a lisofosfatidilcolina. Esse lipídio está presente na saliva desse inseto e estudos do nosso grupo demonstraram que ele é capaz de inibir a agregação plaquetária e aumentar a produção de óxido nítrico. O óxido nítrico, ele é um vasodilatador. Lembra que eu falei que quando você se corta, você tem vasoconstrição, que o calibre do vaso ele diminui? Então, ele faz com que o calibre do vaso aumente. Então, é bom para o inseto se alimentar naquele local. Uma enzima que gera esse lisofosfolipídio é a fosfolipase A2. Ela age, gente, assim, como se fosse uma tesoura. Ela gerando aqui um corte nessa região aqui, liberando um ácido graxo e um lisofosfolipídio. E essa enzima que eu estudo, né, no laboratório. Um dos meus experimentos que a gente faz para poder estudar essa enzima foi alimentando os insetos com sangue e sangue contendo parasito. Então, nós coletamos a saliva e também dissecamos as glândulas salivares para fazer uma técnica chamada de qPCR, que a gente detecta o RNA, né, para saber se tem a proteína ou não, vamos dizer assim. E também fazer um ensaio de atividade enzimática, né. Então, nesse estudo, a gente viu que tem uma diminuição da atividade enzimática e também tem uma diminuição da expressão da proteína. Mas o que isso quer dizer? Tem alguns modelos experimentais que mostram que um inseto, quando ele faz, né, o que a gente chama de repasto sanguíneo, quando ele se alimenta, ele ingere uma refeição completa muitas vezes, ou come um pouquinho, mas come uma quantidade substancial de sangue. Mas quando a gente tem problemas na glândula salivar, vamos dizer assim, por exemplo, se ele não tiver lisofosfatidilcolina, que como eu mostrei, ela gera, né, a vasodilatação, porque ela aumenta a produção de óxido nítrico e também ela inibe a agregação plaquetária. Isso vai dificultar com que o inseto se alimente. E aí, quando esse inseto que talvez estivesse se alimentando em uma, duas, talvez 3 pessoas para ter um repasto sanguíneo completo, ele vai ter dificuldade de se alimentar. E quando ele tem dificuldade de se alimentar, ele acaba se alimentando em mais pessoas. E isso acontece quando esse animal está infectado, que foi o que a gente mostrou nesse estudo, que quando ele está infectado, você diminui a fosfolipase, logo se diminuiria a lisofosfatidilcolina. Então, ele se alimentaria em mais pessoas, que ajudaria, na verdade, ao parasito a se dispersar. Isso é um modelo ainda experimental, tem alguns grupos que trabalham com isso, não só para esse inseto, mas para outros insetos hematófagos também, como outro inseto que eu trabalho, que é a Glossina morsitans, que é a transmissora da doença do sono na África. Então, esse é um modelo bastante interessante, porque na natureza a gente observa que a porcentagem de insetos infectados é baixa, mas eles conseguem dispersar muito bem o parasito, e a gente acredita que seja por causa disso. Então, os componentes anti-hemostáticos que a gente fala da saliva, que são importantes para o inseto se alimentar, são muito importantes também para a transmissão do parasito. Além disso, a outra pergunta que a gente tinha é se esses lipídios que estão presentes na saliva ajudariam diretamente na transmissão. Então, o nosso grupo, ele estudando, né, essa interação,
a gente verificou que a lisofosfaticolina, aquele mesmo lipídio que eu estava comentando, ela é capaz de causar quimiotaxia. Mas o que é isso? Atração, gente. Ela atrai, faz com que as células macrófagos, por exemplo, elas migrem para o local onde houve a picada. E isso facilita a vida do parasito, porque, como eu disse, ele infecta vários tipos celulares diferentes. Um desses tipos celulares é o macrófago. E, então, isso facilita com que o parasito consiga invadir mais células, uma célula que circula no nosso corpo inteiro. Outra questão que está relacionada com isso é que a lisofosfatidilcolina, ela inibe a produção do óxido nítrico pelo macrófago, que é uma forma de defesa do macrófago, porque o óxido nítrico, em geral, ele mata o parasito. Então, ele bloqueou onde ele estaria, né, sendo prejudicado, morrendo, e facilitou onde ele está ganhando. Então, é uma molécula que está facilitando, vamos dizer assim, a infecção, o que é bastante interessante também. Mas eu estou falando tudo isso só para vocês verem um pouco do que a gente trabalha no laboratório, mas a prevenção atualmente da transmissão da doença de Chagas por via vetorial, ela é muito focada no controle do vetor, né? E como é que você controla o vetor? Como eu disse, são várias espécies. Então, esse controle é muito difícil de ser feito. Tanto é que tem 100 anos e a gente ainda continua se esforçando para fazer esse trabalho, né? Então, uma das coisas que já teve bastante efeito foi a mudança das casas de pau a pique. Como eu disse, ela tem muitas frestas que eles se escondem, o que acontece é que essas casas acabam não sendo adequadas. Então, já teve vários projetos governamentais para trocar as casas de pau a pique por casas de alvenaria, né, e de tijolo que tenha embusto. Isso é importante, porque mesmo a casa de tijolo, o tijolo tem várias frestinhas que ele pode se esconder, mas a casa precisa ter, o tijolo não pode ficar aparente. Então, isso é importante. Outra medida é o uso de telas nas janelas para evitar que o inseto fique dentro de casa. É recomendado também o uso de tela nas camas, porque é um inseto que ele é muito comum ele picar ele é chamado de barbeiro, porque ele pica muito no rosto enquanto a pessoa está dormindo. Então, essa é uma das maneiras. E utilizar, é claro, inseticidas, né? Então, essas são as maneiras de você se proteger contra a transmissão vetorial. Aqui, eu moro no Rio de Janeiro, né, não sei de onde é todo mundo aí, mas pessoas que moram em regiões que têm o vetor, é importante tomar esse tipo de cuidado, ou mesmo pessoas que estão viajando para lugares que têm o vetor, para a gente não correr esse risco, né, então, é uma proteção. E aí, a gente até imagina hoje que não vai ter esse tipo de transmissão, que é uma doença muito antiga, mas até uma colega do laboratório até me contou que ela trabalhava com insetos coletados. Então, esses insetos, eles vinham de vários lugares, né? E ela pegou um inseto infectado, tipo, não tem tanto tempo assim, na casa de uma pessoa. Então, eu acho que, inclusive, ela contou que tinham muitos insetos nessa casa, que o pesquisador ficou espantado e tinha insetos infectados. Então, isso não é tão longe assim, por mais que quando você mora em regiões metropolitanas, eu acho que a gente esquece um pouco que o Brasil é muito grande, então ainda tem isso, e essas são as maneiras de transmitir. Bom, eu acho que agora a gente vai dar um intervalo para perguntas, né? Sim, estou voltando. Sim, a gente, na verdade, tem alguns comentários, né? Muitas pessoas que estão acompanhando a gente. Eu gostaria de saber se vocês têm algum questionamento, vocês podem fazer no chat ou na ferramenta de Q&A, que tem aí embaixo, mas pode fazer pelo chat. Tem pessoas aqui que pelo jeito são fãs da fosfolipase A2, né? Colocaram coraçõezinhos.
Então, eu acho que, na verdade, ela não teve dúvidas, ela só compartilhou o amor pela fosfolipase A2. Você quer falar mais um pouquinho sobre ela, para quem ainda não a ama? Eu, fosfolipase? Tem certeza disso? Não, é bem rápido, só para quem não a ama, porque a Maria Fernanda Carvalho, oi Maria Fernanda, tudo bem? Ela Fernanda. ama. Porque Então, ela trabalha comigo com fosfolipase. Nosso amor é compartilhado. Entendi. Amor compartilhado também vale, né? Então, assim, conta pra gente quais são, assim, as maiores implicações da fosfolipase A2 em tudo isso que a gente está conversando e outras coisas, só para quem não conhece, ficar mais pertinho da fosfolipase A2. Então, numa linguagem simples que a gente, todo mundo que não ama bioquímica, sim. Entende agora, porque ela é uma tesourinha, é uma proteína que funciona como uma tesourinha. Então, ela vai lá e muda aquele lipídio. Quando ela muda, ela gera um lipídio novo. E esse lipídio, que a gente no nosso laboratório estudava muito, a lisofosfatidilcolina, a gente fala que ele é um lipídio bioativo. Então, ele tem diversas funções, sabe? Como eu mostrei algumas aqui. E as fosfolipases, elas são muito diversas também. São várias famílias diferentes. É só você imaginar um pouco a sua família, sabe? Tem várias pessoas diferentes, cada uma de um jeito. As fosfolipases são um pouco assim também. Elas são muito diferentes, elas têm muitas funções. Então, é uma enzima que está envolvida com câncer, é uma enzima que está envolvida com o nosso metabolismo basal, que está envolvida com digestão, ela está presente, por exemplo, em venenos. O veneno de cobra é super rico em fosfolipase. Então, ela tem, assim, realmente muitas funções diferentes. Acho que é por isso que é o nosso amor por elas, porque elas podem desempenhar. Nossa, você lê sobre alguma coisa, uma doença ou qualquer coisa assim, é muito difícil não ter uma fosfolipase envolvida. Então, é uma enzima que é muito importante de estudar. E o nosso estudo no inseto, especificamente, eu venho estudando isso desde a minha iniciação científica. Eu fiquei 12 anos no laboratório, eu acho que desses 12, uns 10 eu estava estudando fosfolipase na saliva de insetos, por causa dessa geração de lisofosfatidilcolina, mas também porque ela pode ter um papel por ela mesma. Por exemplo, tem fosfolipase 2, que ela é capaz de ligar ao fator 10A, que é um fator da cascata de coagulação. Aí inibe a cascata de coagulação, você inibe a coagulação sanguínea. Então, e tem várias aplicações também para esse conhecimento, né? Então, eu acho que é super importante, assim, não só essa enzima, mas o estudo, esse tipo de estudo em geral, né? Facebook, só gente querida, olha lá, Michele. Oi, Michele. Michele Alves, acho que faz tempo que eu não a vejo. Michele. Ela está fazendo uma pergunta para você. Como é feito o controle em bancos de doadores de sangue a nível nacional? Em algumas cidades existem testes para doenças de Chagas, mas o mesmo vale para todo o território nacional? Quais os riscos de contaminação por doação de sangue? Agradeço a pergunta, Michele. A gente está sentindo sua falta, a gente te quer aqui na rede, viu? Você contar o que você anda fazendo. Uma nova palestra. Mas, enfim, eu ia falar um pouco disso, mas já que a Michele perguntou, eu vou falar um pouco agora. Então, os bancos de sangue, no Brasil, toda doação de órgão e de sangue, eles são testados para a doença de Chagas, então não tem risco da pessoa se contaminar, porque todo o sangue é testado, não é estadual aqui no Brasil, né, a nível nacional. Já aconteceu em outros países de transmissão de doença de Chagas por doação de órgão, porque em países que não têm a doença endêmica, né, como é aqui, em outros países da América Central e do Sul, o que acontece é que eles não tinham esse parâmetro, né, para testar, porque não é uma doença de lá. Então, eles acabavam não fazendo esse teste a priori. Como a gente faz aqui, que tudo é testado. Pelo que eu vi, assim, das notícias, lá agora é testado se o doador for pertencente a países da América do Sul, Central e México, o teste tem que ser realizado.
E se a pessoa tiver morado algum tempo, também tem que ser testado, se o doador estiver nessas condições. Fora isso, eu acho que em outros países não é preconizado, assim, não é padrão ser testado o sangue e a doação dos órgãos, né, que vão ser doados. Se não tiver claro, Michele, você pode interagir aí com a gente, tá? Robson Soares Silva, agradeço novamente você estar por aqui, Robson. O Robson nos visita sempre, é muito bom, ele sempre tem interações incríveis. E ele está te parabenizando pela apresentação, excelente. E ele queria perguntar em relação aos casos de doenças em relação ao açaí, né? Eu acho que essa vai ser um pouco a sua segunda parte, né? Então, eu vou deixar a sua questão, Robson, se não tiver problema, para um segundo momento, porque agora ela vai continuar falando exatamente sobre o que você está perguntando, mas a gente vai ter essa segunda parte voltada para essa questão da contaminação. Então, eu vou deixar a sua questão para depois, tudo bem? Se não tiver problema para você... Tá ótimo, tá ótimo. Então, vamos fazer assim, eu acho que ninguém tem mais questionamentos aqui dentro, porque essa primeira parte foi mesmo uma contextualização, né, Lívia? Um pouco da questão da doença de Chagas, como é que é a história, e essa contextualização é fundamental, né? Porque como é uma doença negligenciada, né? E eu lembro de ver isso nos livros, quando eu era bem novinha, para falar a verdade, que você via esse tipo de doença. Depois todo mundo esquece de doença de Chagas, até porque tem outras doenças que acabam tendo prioridade, né? Mas eu acho importante também contextualizar, porque o Chagas, que é um pesquisador brasileiro, ele foi um dos poucos pesquisadores que teve um êxito tão grande em descrever uma doença, o parasito, o vetor, o ciclo, e assim, eu acho que não tem nenhum outro caso da literatura de um pesquisador que conseguiu fazer isso tudo, entendeu? Tanto que ele foi um dos candidatos ao Prêmio Nobel, e eu acho até que deveria ganhar, mas tudo bem. A gente sempre torce pelo brasileiro, né? Mas tudo bem. Foi um pesquisador de saúde pública de excelência. A Michele, eu vou fazer só o questionamento da Michele para a gente passar para a segunda fase do seu papo, tá, Lívia? E eu agradeço a contextualização, até porque relembrei a fosfolipase A2, que é uma velha conhecida, mas eu tinha esquecido um pouco dela. Então, Michele Lima está perguntando se você acredita que a inibição da fosfolipase A2 pode acarretar uma diminuição na transmissão desses parasitos. Bom, isso aí é uma coisa que eu venho tentando fazer no laboratório há algum tempo. A gente tentou usar uma técnica que eu não mostrei os dados porque é um pouco... ia ficar muito longo porque são muitas coisas para mostrar, para poder falar disso, mas... a gente está tentando fazer o silenciamento dessa fosfolipase. O que é isso? Como se a gente desligasse esse gene. Então, imagina que tem um interruptor, você desliga, não tem mais aquele gene, então não vai ter fosfolipase ali. Então, a gente testou isso com uma fosfolipase, mas a gente não viu não conseguiu fazer os experimentos para ver se tinha alguma diferença, mas por problemas técnicos, então a gente não conseguiu responder isso ainda, mas a gente está fazendo isso de novo e a gente pretende fazer um novo estudo até silenciando mais de uma, porque como eu disse, é uma família muito extensa, então, e elas podem estar fazendo a mesma função. Na saliva, a gente tem isso, a gente fala que é redundância. Então, mais de uma proteína, elas têm a mesma função. Quando isso acontece, quando você desliga uma, a outra está fazendo essa função. Como se você desligasse a luz e tivesse uma luminária, então ainda continua acesa a luz. Então, eu acho que quando a gente conseguir fazer um silenciamento de uma ou mais
na verdade, de mais de uma fosfolipase, principalmente as duas que estão presentes na saliva, que é a 12 e a 3, que são as que eu mostrei os dados, talvez a gente consiga perceber a importância dela, responder essa pergunta da Michelle e saber a importância dela para a transmissão. Porque eu acredito, sim, que ela tem um papel importante, mas a gente ainda não conseguiu responder isso. Quando conseguir responder, conta pra gente, tá? Libera o artigo, conta pra gente. Então, eu vou passar então a segunda etapa. Robson, sua questão está guardada. Só queria agradecer a presença do André Luiz Barbosa, também um parceiro daqui da rede, sempre integrante está por aqui. A Ione também. Então, o Tiago. Oi, Tiago, tudo bem? Então, a rede é sua, tá? O Tiago está parabenizando. E ele está falando sobre o silenciamento feito por CRISP. Então, a gente vai deixar para a segunda etapa, tá, Tiago? A sua questão, pode ser? Deixa eu responder. Você quer falar agora? Rapidinho, porque... Então, eu vou só ler a questão dele, só para o pessoal do Facebook acompanhar. Então, o Tiago Jubim Blanc, prazer te rever, Tiago, está parabenizando você, Olivia, e perguntando se o silenciamento seria feito pela técnica de CRISPR ou outra técnica. Uhum. Então, a gente, na verdade, está tentando fazer com RNA de interferência, porque a gente ainda não faz CRISPR para esse inseto no laboratório, porque é uma técnica um pouco mais demorada, vamos dizer assim, para você estabelecer. Ainda não foi estabelecido no grupo essa técnica, então a gente ainda não está fazendo. RNA de interferência, a gente injeta uma dupla fita de RNA para fazer o silenciamento. É só isso. Porque era rápido, por isso que eu falei para a gente responder agora. Não, sem problema. Então, fica à vontade, sua segunda etapa. Você tem 15 minutos e logo depois a gente interage novamente, tá? De nada, Tiago. Então, vamos lá. Então, como eu disse, essa segunda parte eu vou falar um pouco das outras formas de transmissão. Então, eu já falei que é sobre a transfusão de sangue, o transplante, para responder a pergunta da Michelle, e são duas formas de transmissão desse parasito, né, do Trypanosoma cruzi. Como eu falei, que no Brasil é testado, né, todo o sangue e doação de órgãos para a doença de Chagas, além dessas outras doenças que também são testadas sempre. Além disso, pode acontecer também com acidente com sangue contaminado ou no laboratório, pode também haver a transmissão congenital e, além disso, a transmissão por alimentos, que é a que, vamos dizer, tem causado mais impacto atualmente aí nos nossos noticiários. Eu separei aqui duas notícias que saíram no jornal, inclusive eu tinha visto na televisão há pouco tempo, falando de transmissão através da alimentação. Essa daqui é um suco de bacaba. Eu botei a fotinha aqui da bacaba, porque para quem não é da região, a gente não conhece, que ela é prima do açaí, que aconteceu no Maranhão, esse caso, e aqui um caso que aconteceu no Amazonas, que foi por açaí mesmo. Então, a gente, todo ano a gente vê várias notícias, né, nesse sentido, aparecendo nos noticiários. E aí eu achei importante a gente falar um pouco disso e por que a gente deveria saber um pouco sobre doença de Chagas. Eu acho que esse daqui é um dos fatores principais, entender por que acontece essa contaminação e como a gente pode evitar isso. Bom, aqui a gente pode ver nesses números o número de casos de doença de Chagas esses casos são principalmente na América Latina, né, porque é onde tem o parasita. Então, a gente vê aqui a porcentagem de população em risco, mas aqui o número de pessoas infectadas. A gente vê que tem diminuído ao longo do tempo, agora a gente tem em torno de 5 milhões de pessoas infectadas, isso é nível mundial, né, principalmente América Latina, mas isso aqui é mundial. Número de novos casos por ano são 38 mil, desses a transmissão congênita, 8 mil, transmissão vetorial, 29 mil, e o número de mortes, 12 mil pessoas morrem por ano relacionadas à doença de Chagas.
E aqui no mapa a gente pode ver no Brasil o número de casos agudos. E como eu disse, poucas pessoas que são picadas pelo inseto, que têm a transmissão vetorial, elas desenvolvem sintomas agudos. Geralmente, o sintoma agudo está relacionado com a transmissão por via oral, né, por contaminação por alimento. E aqui a gente pode ver que esses casos, eles estão principalmente no norte do país, mas também tem casos em menores proporções em outras regiões. Quando você tem infecção por via oral, ela é um pouco diferente da infecção por via vetorial, e nós temos pouquíssimos estudos em relação a isso. O que os estudos que têm, o que eles mostraram é que em pouco tempo esses parasitas eles são capazes de infectar a cavidade nasal, o esôfago e o estômago, e posteriormente eles se espalham para praticamente todos os órgãos, né? E é característico por uma alta parasitemia e a pessoa desenvolve vários sintomas. Mas é importante falar também que quando a pessoa é diagnosticada, ela é tratada, e eu anotei até aqui os medicamentos, porque eu não ia lembrar, que é o benzonidazol, que é o de escolha, e o Unifurtimox, que é a segunda escolha. São os tratamentos utilizados para casos agudos. As pessoas... Por que eu estou botando assim, em relevância essa questão do caso agudo? Porque enquanto o caso está agudo, significa que tem os parasitas, estão ainda muitos parasitas no sangue, é quando o medicamento consegue agir melhor. Quando a pessoa está no caso crônico, os parasitas estão já infectando vários órgãos, eles acabam sendo, de alguma maneira, protegidos. Então, a eficácia desse medicamento, quando você tem infecção crônica, já é muito baixa. As pessoas até tomam medicamento, mas a eficácia é muito baixa comparado com o caso agudo, que você tem chance de cura quando você utiliza o medicamento em tempo hábil, né? Então, isso é muito importante falar, porque qualquer sintoma que a pessoa sinta, é importante que ela vá a um hospital para poder fazer o diagnóstico do que ela tem e saber. E como eu disse, às vezes os sintomas são muito comuns. Então, se você tomou um açaí ou qualquer fruta, principalmente no norte, é importante que você perceba esse tipo de sintoma para ter o tratamento adequado. E como é que a gente pode evitar isso? Então, na verdade, o que já tem regulamentado é que o açaí, que é o que vamos dizer, a fruta que está relacionada com o maior número de casos, ele tem que ser passado pela peneira para você retirar os insetos, ele tem que ser lavado 3 vezes, e aí tem 2 possíveis higienizações, assim, que é o branqueamento, que é em hipoclorito de sódio, ou a pasteurização, que é o aquecimento durante segundos a minutos a 80 graus Celsius. Isso é importante falar, porque inclusive teve uma pergunta dessa, se não me engano, já no Facebook, que alguém comentando, mas se congelar... Não, gente, congelar não mata o parasita, já está demonstrado em estudos que fizeram para poder fazer esse protocolo de higienização, e infelizmente, você congelar o açaí, o parasita ainda sobrevive. Então, é muito importante que seja feito o procedimento adequado. Teve depois que foi feita essa normalização de como deve ser a higienização, e tem outros procedimentos que eu não estou falando aqui, desde a coleta do açaí até chegar no consumidor final, foi feito todo um protocolo que deve ser seguido. E no norte, que tem as batedeiras de açaí, também foi feita uma regulamentação para segurança alimentar. E aí eles vários estados desenvolveram selos, né? Açaí do bem, açaí seguro,
E é importante observar isso, né, os selos da vigilância sanitária nos estabelecimentos que você está tomando açaí. Inclusive, eu achei interessante, eu coloquei isso aqui do SENAC, porque ele tem esse programa de segurança alimentar, e nos estados que tem o açaí, né, eles fizeram alguns cursos especiais para a implantação dessas boas práticas com açaí, o que eu achei bem interessante de falar, que então essa regulamentação ela já está sendo feita, na verdade já está aí há alguns anos, né, e que tem como você tomar açaí seguro. Aqui eu botei também 2 exemplos de açaí que é pasteurizado nesse caso, que é um já pronto para consumo, e aqui é uma polpa de açaí, que aí você pode bater em casa ou tomar puro, que são ambos pasteurizados, que é um processo que é feito quando é em escala industrial, geralmente, mas que também são seguros para consumo, porque a partir do momento que teve pasteurização, ele não tem sobrevivência do parasito. É isso, gente. Eu espero que essas informações sejam úteis para vocês, e eu quis falar sobre isso porque sempre que está passando uma notícia na televisão ou que estão comentando sobre o consumo do açaí, eu fico me perguntando, né? Eu sempre ouço as pessoas, nossa, mas nunca mais vou tomar açaí. E aí eu falo, nossa, a pessoa não conhece que você pode tomar sim açaí seguro, inclusive tem se trabalhado muito para isso, então eu achei importante falar um pouco disso para a gente levar um pouco esse conhecimento para as pessoas. Isso, a gente agradece, Lívia. Na verdade, se você quiser deixar seu agradecimento aí, tá ótimo, porque eu acho que todas essas agências que você está colocando aí são fundamentais para a ciência brasileira. Elas têm ainda, apesar de tudo, contribuído muito, né? Apesar de toda essa crise, elas ainda contribuem muito e também são guerreiras nessa luta em prol da ciência, né? Eu gostaria de relatar agora, eu estava brincando no começo, mas vou relatar novamente. Eu rodei em vários lugares hoje próximos que tem açaí industrializado, mas que na embalagem não diz sobre pasteurização, e sim sobre congelamento, né? Então, eu não tomei o açaí, infelizmente, eu queria estar aqui com um potinho, mas não estava escrito pasteurizado. Então, realmente, seguindo as orientações que a gente tem visto, eu evitei o consumo, né? Então, não estando na embalagem, mesmo você perguntando... Eu também perguntei hoje no Bibi, porque, para quem não conhece, no Rio é uma rede de lanchonetes aqui no Rio, eu perguntei sobre isso. E até o gerente da loja me indicou ligar para o Procon para saber, porque ele falou, porque para saber se isso, e realmente eu não sei responder isso, uma vez que você tem essa regra a nível industrial, né, essa norma, eu não sei exatamente qual o nome, eu acho que é a norma, né, da vigilância sanitária, de fazer a pasteurização, por que nas embalagens, quando é vendido, não para o consumidor final, tem. Agora, por que quando é para uma outra loja não tem isso escrito? Porque eu não sei se é uma questão de embalagem, entendeu? Eu não sei quais são as normas em relação a isso, que é um pouco mais complexo. Mas, realmente, se você pede para ver a embalagem, eu já fiz isso também e não está lá detalhado. Mas quando você vai lá no mercado e compra polpa ou esse já pronto, está escrito que é pasteurizado. Então, eu creio que seja alguma norma em relação à embalagem que não precisa estar escrito quando você vende para quando não é o consumidor final. Mas realmente eu não sei te responder isso, eu procurei, essa foi uma das informações que eu procurei e eu não consegui encontrar. Eu até sugeri que as pessoas desses lugares que eu fui, que compram esse em quilo, né, e é industrializado, que perguntassem sobre isso e até incluíssem na embalagem, que eu acho que essa, no momento, é uma informação fundamental, né, para a segurança alimentar, em relação à segurança. Bom, vamos aos questionamentos, temos alguns aqui. O Robson, voltei para ele. Ele está perguntando se a transmissão relacionada a essa questão do açaí é porque o barbeiro é amassado junto com a produção do açaí?
porque ele viu também casos com relação a caldo de cana. Isso procede? Sim. Também é porque o barbeiro é moído junto com a cana? O caldo de cana foi isso, ele foi moído junto com a cana, mas isso no açaí, ele pode ser, sim, batido junto com o açaí, com a polpa, mas tem outros casos também, que às vezes as fezes, dependendo de quanto tempo, e se as frutas não foram higienizadas corretamente, quanto tempo, eu digo quanto tempo o barbeiro defecou, né? Pode também acontecer, mas não é o mais comum, porque o parasito ele não é muito resistente a ficar exposto ao ar muito tempo. Aconteceu também uma transmissão, eu não sei quantas vezes, eu vi um caso de uma transmissão que não era, na verdade, com o barbeiro em si, foi uma secreção de glândula anal de marsupial, que parece que é a desconfiança dos médicos que fizeram a investigação, né? Porque foi um aparelho desses, eu não sei se foi uma moenda, alguma coisa assim, que deixaram eles destampado, esses marsupiais são noturnos, né, passaram ali, e aí a secreção oral dele, ele estava contaminado, a secreção oral dele, que ficou, anal, desculpa, dele, que ficou ali, estava contaminada, e contaminou o alimento. Então, não necessariamente o inseto precisa ser moído junto para que haja contaminação. Outras maneiras disso acontecer. Na verdade, a gente tem algumas outras questões. A Michele Alves contribuindo mais uma vez com a gente. Ela pergunta... primeiro, eu vou dizer que a Suelen Cabral está dizendo que você arrasa. Então, está aqui mais uma pessoa que... E a Michele está perguntando, a infecção oral causa um efeito mais agudo por quê? A carga parasitária inicial é maior, se compararmos com a carga por transmissão vetorial, ou porque o Trypanosoma cruzi tem mais sucesso quando entra em contato com a mucosa intestinal do que quando tem que atravessar a pele? Sim. A carga parasitária na verdade, a gente não tem muito controle em humanos da carga parasitária, né? Porque pode ser que seja maior ou não, porque vai depender se o inseto foi moído junto, se não. Eu acho que não existe esse tipo de controle. Então, só foi feito com animais experimentais. O que eles viram nesse estudo com os animais foi que ele tem mais sucesso na infecção, principalmente da região, que foi uma surpresa, na verdade, para o estudo, dessa região nasofaríngea. Parece que o parasito ele consegue infectar muito facilmente essas células, então ele acaba se estabelecendo muito fortemente nessa região. E eu acho que também, quando tem esse tipo de infecção, como o parasito tem que vencer menos barreiras, né? Porque você está ingerindo, é uma mucosa direta, já tem célula ali. No sangue, você tem células, mas é uma quantidade menor. Por mais que tenha parede ali, são células mais acostumadas a fazer uma proteção, talvez. Mas eu acho que não tem nenhum experimento mostrando isso, para falar a verdade. Bom, então, ver se eu respondi. Em relação à parasitemia, não se sabe o quanto é importante a parasitemia para isso, o número de parasitas presentes nas fezes do barbeiro, né, ou no alimento contaminado. Acho que não se tem um controle disso, até porque quando você descobre o que aconteceu, vamos dizer, muitas vezes você já não tem mais aquele alimento ali para poder testar, então eu não vi nenhum estudo em relação a isso. Isso é uma coisa. E quanto à facilidade, parece que ele sim tem mais facilidade de infectar essa região que eu falei, nasofaríngea. E por que não sabemos, assim, como eu disse, tem poucos estudos com contaminação oral, e eles nenhum explica ainda por que tem essa facilidade de infectar mais uma região. E foi surpreendente porque eles achavam, assim, inclusive os modelos experimentais que existiam, eles faziam injeção direto no estômago
do nosso modelo, né, do camundongo, porque eles achavam que a principal infecção acontecia no estômago. Então, esse estudo que fez a infecção oral sendo por via oral mesmo, tipo, saiu, sei lá, tem 2 anos. Então, ainda é muito incipiente os dados em relação a isso. Aqui a gente tem uma questão, na verdade, um agradecimento da Priscila da Silva, falando que ela te parabeniza e agradece pelo esclarecimento sobre a doença de Chagas e por tranquilizá-la quanto ao consumo do açaí. Todos nós agradecemos essa parte, o açaí é bom demais. Mas se vocês forem para o norte, tomem cuidado, tá? Tomem mais cuidado. Aqui a gente tem uma questão da Daiane Diogo. Ela está dizendo que você arrasou e ela agradece por dividir o conhecimento com a gente. E ela gostaria de saber um pouco mais sobre as outras 2 fases. Como é a fase intermediária e também como saber se você está indo para a fase crônica. E ela aqui coloca um coraçãozinho no RNA de interferência. Então, como eu disse, a fase intermediária é, na verdade, uma fase sem sintomas. Então, você tem, o parasito já infectou vários órgãos, né? Isso varia muito de pessoa para pessoa, quais são os órgãos que vão estar mais infectados, mas são principalmente aqueles 3 que eu mostrei, né? O cólon, o esôfago e o coração. E a fase crônica, como é que você sabe se você está indo? Na verdade, o que a pessoa sente são sintomas relacionados ao órgão que está sofrendo o dano maior. Então, se a pessoa, por exemplo, que é o mais comum, está tendo muito parasito no coração, né? O coração começa a sofrer com essa carga parasitária, o que acontece é que a pessoa começa a ter sintomas relacionados ao coração. Então, ela vai sentir dor no peito, ela vai sentir arritmia cardíaca. Então, vai depender muito de onde está sendo afetada. A pessoa, quando está com o intestino afetado, ela vai ter problemas para defecar, então vai ter dores abdominais. Então, isso varia de acordo com o órgão, mas é aí que geralmente a pessoa percebe que é diagnosticado. Infelizmente, o diagnóstico inicial da doença, que é onde tem mais possibilidade, né, onde há possibilidade de cura, é muito pequeno, exatamente porque a maioria das pessoas não apresenta sintoma. É uma doença que é silenciosa, digamos assim, né, por muitos anos. Agradeço, acho que a gente conseguiu esclarecer, mas a gente tem mais algumas questões, tá? A Michele Alves está perguntando se o tratamento para a doença de Chagas é oferecido pelo SUS e se de alguma forma isso foi afetado com corte de verbas na saúde pública. Bom, ele é oferecido sim pelo SUS, mas eu não sei dizer o quanto ele foi afetado agora com esses cortes, né? O que é muito importante, na verdade, de dizer. Eu sei que muitos medicamentos, no momento, em todos os hospitais, estão em falta, então é muito provável que esse também esteja, porque está faltando medicamento para tratamento de câncer, está faltando medicamento até mais simples. Uma colega agora estava falando de diabetes insípidos que o marido dela tem, não está tendo tratamento. Eu tenho colegas que têm doenças autoimunes que não estão recebendo tratamento. Então, acho que nesse momento no Brasil, com toda essa crise que nós estamos vivendo, acho que a população está sendo deixada muito de lado e vários serviços, assim, essenciais estão sendo cortados. Essa doença já é uma doença complicada porque tem poucos medicamentos disponíveis na população, porque você não tem muito interesse das indústrias farmacêuticas em produzir um medicamento que é para poucas pessoas, para pessoas geralmente que não podem pagar uma doença que afeta muito mais pessoas com um nível de social baixo. Então, eu acho que tudo isso ajuda, mas o SUS sim tem medicamento, mas agora eu não sei te afirmar com certeza quais medicamentos estão faltando, mas provavelmente está sendo afetado pela crise.
Tá ótimo, temos mais uma questão. Na verdade, o Max colocou, Max Gomes, ele colocou a sigla da fosfolipase, A2, né? PLA2. Uhum. E ele está perguntando. Não, é só para quem não conhece, está lendo no Facebook, né? Só para se apropriar. Então, está perguntando se você acha que a fosfolipase A2 pode estar participando de alguma forma se a infecção for por via oral. Bom, nossa, eu não sei te responder isso. Nunca estudei a via oral. Pelos estudos que eu li de via oral, ela parece ser quase, não diria outra doença, mas ela é bem diferente, assim. Eu acho que tem uma questão, nessas questões que eu falei, de atração e tal, eu acho que nem é necessário, porque a via oral ela já tem essa facilidade de favorecer, né, muito contato com mucosa, que já facilita muito a entrada do parasito. Então, sinceramente, eu não sei de dizer se ela afetaria ou não. O parasito, ele também tem fosfolipase, ele produz lisofosfatidilcolina, de outro tipo, mas também produz. Então, pode ser que afete, mas eu não sei, não conheço nenhum estudo sobre isso. E aí, se algum integrante da rede, alguém que estiver vendo esse webinário, souber algo a respeito, a gente agradece, é só interagir com a gente e a gente consegue passar para todos, né? A gente está aqui, o Thiago faz uma pergunta, parece que ele viu uma foto com fígado. Realmente o fígado pode ser contaminado pela ingestão desse alimento? Eu só não sei qual alimento, mas deve ser o açaí, né, Thiago? Se for, como essa contaminação se daria? O animal infectado passa para o ser humano? Entendi. Você está perguntando se a gente ingerir fígado de animal contaminado, infectado, desculpe, se poderia passar para o ser humano, infectar. Seria legal essa questão de falar sobre contaminação e infecção, né, Lívia, também, porque às vezes... A gente fala que o alimento, tipo, está contaminado e a gente está infectado, né? É um pouco diferente. Ele contém as fezes do parasito, mas ele não está infectado porque ele não está... O açaí, ele não está doente por causa disso. A gente fica doente porque a gente está infectado, né? Mas, bom, respondendo à pergunta dele, ele quer saber se existe contaminação por ingerir um animal infectado. É isso? Se foi isso que eu entendi? Fígado, vísceras de animais infectados. Então, aí vai depender do processo que ele fizer com esse alimento. Se ele vai ingerir isso cru, um fígado, uma víscera crua, eu acredito que sim, porque, como eu disse, já teve caso de, por secreção anal de marsupial, contaminar e ter. Mas é uma coisa que você ingere cru. Agora, se esse alimento for cozido, como a gente pode não... aí sim, eu acho que não, porque quando você cozinha, você vai colocar em altas temperaturas. Geralmente, você ferve a carne. E aí, você vai... É o que acontece, né? Então, vai depender de como esse alimento está sendo ingerido. Eu acho que é isso. Respondi a pergunta. Não sei se eu entendi muito bem. Ele vai nos contar se sim ou se não. Espero. De qualquer forma, a gente tem mais algumas perguntas. A Michelle está perguntando se teria alguma forma de diagnosticar a doença na forma aguda. Então, de como é que é feito o diagnóstico de doença de Chagas? Na verdade, é mais de uma maneira que você faz o diagnóstico. Pelos sintomas da pessoa, na fase aguda, se ela está desenvolvendo sintomas, né? Se ela tem a presença de chagoma ou sinal de romanha, então é uma coisa que vamos dizer assim, de exame médico, físico. Também é possível detectar
nessa fase é muito fácil detectar a presença do parasito no sangue, simplesmente pela amostra fresca do sangue coletado e olhando no microscópio. Então, você consegue ver os parasitos no sangue. Além disso, a gente faz também, que a técnica, vamos dizer assim, mais sensível atualmente, é fazer por PCR. Então, porque o PCR consegue quantificar, consegue detectar uma quantidade menor de parasitos, então também é feito por PCR. E eu acho que são esses principais. Não, sim, esqueci de um. Também é visto por anticorpo, IgG ou IgM, dependendo da fase da doença. Geralmente, fase aguda, você tem produção de IgM. E aí, quando você já está paciente crônico, você já tem IgG. Mas eu não sei exatamente agora para te dizer quanto tempo demora para você ter produção de IgG. Mas geralmente os dois testes são feitos para detecção. E aí você, fazendo todos esses exames, você consegue fechar o diagnóstico. Perfeito. O Thiago falou que respondeu, que na verdade era uma curiosidade por causa de uma imagem que apareceu um fígado. Eu não me lembro onde, mas acho que está ok. A gente tem mais uma questão aqui, na verdade, do Daniel Santos. Daniel pergunta se há vida após a contaminação. Ele diz, há possibilidade de ter uma rotina normal depois de ter a doença ou de adquirir a doença? Não sei se adquirir é um termo adequado, mas adquirir a doença. O tratamento é efetivo a esse ponto? Bom, então vamos lá. Como eu disse, é uma doença bastante silenciosa, então, na verdade, a pessoa vive anos sem ter nenhum sintoma. Então, assim, a sobrevida dessas pessoas é grande, né? Tipo, ela vive anos sem ter nenhum sintoma. Se ela for crônica, né? Se ela se tornar crônica. Porque uma coisa importante que eu não falei é que as pessoas, nos casos agudos, e por contaminação por via oral, a mortalidade é muito maior, ela chega a 35%. Quando a contaminação por via vetorial, ela não chega a 10%. Então, tem uma diferença aí das formas de contaminação também na mortalidade. Mas, enfim, então a pessoa sobrevive. O problema é quando começam os sintomas crônicos. A fase, vamos dizer, crônica da doença, que a pessoa começa a ter os sintomas relacionados a problemas ou no coração, ou no cólon. Então, aí é que começa a ter aí tem que começar a entrar com outros tratamentos, porque aí, quando a pessoa é crônica, como eu disse, o tratamento com o medicamento para a doença de Chagas, ele não é muito efetivo, aliás, é pouquíssimo efetivo, o mais correto de dizer, e aí a pessoa, na verdade, ela usa esse e usa outros medicamentos para arritmia cardíaca, ela vai usar medicamentos para diminuir os sintomas que ela tem. Mas, sim, a pessoa pode viver por muitos anos tendo a doença, mas não é o que a gente quer, né? A qualidade de vida, sabe, uma pessoa que está sempre indo no médico. Em geral, os pacientes morrem quando estão nessa fase, acabam morrendo de morte súbita, que geralmente é infarto, né? E as pessoas têm muito, como tem problema cardíaco, acabam infartando. A gente tem mais alguns comentários. Eu gostaria aqui de falar, temos um companheiro no Peru, então eu não vou saber falar o que ele escreveu, mas traduzindo, está dizendo que seu trabalho é incrível e que ele saúda você lá do Peru e diz que é um excelente trabalho que você está fazendo. Então, Alfredo Júnior, a gente agradece. Eu espero que você entenda português, que eu não me atrevo a te agradecer aqui em outro idioma. Espanhol, graças. Isso, graças, Lívia, graças. Então, agradeço mesmo, Alfredo, espero que você esteja compreendendo e gostando realmente. E a gente tem a Michele Alves comentando e agradecendo
na verdade, pela iniciativa de realizar esse webinário com um tema que é negligenciado. E ela está agradecendo por a gente investir nessa ideia. E, na verdade, Michele, a gente é que tem que agradecer por vocês, pesquisadores, e a população estarem prestando um pouco mais atenção e dos pesquisadores manterem isso para a nossa segurança, nossa saúde, né? Então, a gente que agradece e a rede de pesquisadores realmente está aberta, porque a gente pensa na saúde, né, na qualidade de vida, nessa integração. Então, a gente é que agradece vocês por fazerem pesquisa nessa área, né? Eu lembro que eu brincava com o Davi, eu vou mencionar ele sempre, professor hoje da farmácia, né? Quando ele veio contar para mim dos insetos gordos, eu fiquei chocada, falei, como assim, né? Ele falou, Juliana, insetos engordam, né? Emagrecem. Eu falei, então, eu vou chamar ele de novo para contar para a gente dos insetos gordos, que é incrível. Bom, a gente agradece, viu, Michele? Compartilha, porque realmente são informações importantes. Então, aqui, a gente tem o Diego Mota, está perguntando se, além de marsupiais e humanos, se há outros mamíferos que podem ser contaminados. Sim, existem. Cachorros podem estar contaminados, por exemplo. Agora, eu não vou saber te dizer todos que são, mas tem vários mamíferos que são considerados, podem ser infectados, né, e sofrer com a doença. Mas um exemplo seria quando o cachorro, ave também, porque ele se alimenta em ave, mas eu acho que ele pode se alimentar, né, em ave, mas desculpa, eu estou confundindo. Ele perguntou no que barbeiro se alimenta ou quem fica doente. Agora Na verdade, ele quer saber quais outros mamíferos, além de marsupiais e humanos, podem ser contaminados. Então é isso. Eu dou exemplo de cachorros, porque os cachorros também ficam contaminados, se infectam, né? Ficam infectados com cruze. Mas tem outros também, que agora de cabeça eu não sei todos. Não, achei que ele estava perguntando em quais o barbeiro se alimenta. Entendi. Ele se alimenta em aves também, além de mamíferos, por isso que eu confundi. Acho que está respondido. Então, o Robson está dizendo que foi bacana e esclarecedor. A Maria Carolina está agradecendo, que ela foi para a região norte e ficou com medo do açaí, e ela não teve coragem, então, dizendo que o webinário foi sensacional. E o Robson está perguntando aqui se a pasteurização do açaí é por 30 minutos e qual seria a temperatura, se você sabe. 80 graus, que normalmente. E, na verdade, o que eu vi já, assim, nesse protocolo, não chega nem a minutos, eles utilizam segundos, tipo, acho que são 10 ou 20 segundos a 80 graus. O que eles tratam durante minutos no branqueamento. Aí são 15 minutos em 150 partes por milhão de hipoclorito de sódio. Hipoclorito, enfim. Então são coisas... os tempos são diferentes, mas a pasteurização pode ser mais tempo, depende muito do alimento. Acho que para o açaí, especificamente, são esses 10 ou 20 segundos a 80 graus. Bacana. A Patrícia Gama está agradecendo, parabenizando você, e ela agradece a oportunidade de desfrutar esse momento de compartilhamento de conhecimento, e a nossa intenção é que essa seja uma plataforma de comunicação e divulgação científica que seja integrativa e interativa, integrando alguns temas e que vocês possam interagir. Então, novamente, agradeço, Lívia, eu acho que não temos mais questões agora. E, assim, estavam me cobrando aqui, pede para curtir a página, mas a gente está entre amigos aqui, agora vários integrantes da rede, estou vendo, então, mas de qualquer forma, se eu puder compartilhar com vocês aqui o nosso calendário, porque assim como a Lívia, a gente vai ter alguns outros webinários ainda, mais 2 esse semestre, então vou compartilhar aqui com vocês. Esse semestre não, esse mês, né? Esse mês, desculpa, esse semestre, não estou bem não, desculpe, gente.
Isso, esse mês, vou colocar aqui também. E também quem ainda não é integrante da rede, se quiser se cadastrar como integrante, que a gente recebe, vocês vão receber algumas novidades, né, antecipadamente. E também a gente vai começar alguns desafios, Robson, você que está aí, né, de cocriação de equipamentos ou construção de equipamentos a baixo custo. A gente também vai começar algumas ações colaborativas e, assim, contando com webinaristas do nível que a gente tem, né? Porque a gente tem que esclarecer algumas coisas. A gente é uma rede de pesquisadores, mas eu acredito que cada um de nós é um pesquisador, né? Não necessariamente ser um pesquisador cientista, um pesquisador da academia, mas cada um de nós tem seus questionamentos e pode seguir numa pesquisa. Então, a contribuição dos integrantes, trazendo as demandas, os temas que querem... porque nada que a gente traz para a rede é simplesmente, eu queria falar isso, assim, convidar a Lívia não foi só, eu acho a Lívia incrível, mas tinha essa importância dessa questão alimento e contaminação com uma doença que as pessoas esquecem que existe às vezes, mas existe, tem muitas pessoas que sofrem com ela, né? Então, a gente agradece pelo interesse de vocês e esse interesse é exatamente isso, né? A gente tenta levar para vocês o que vocês têm pedido, né? Mesmo que não necessariamente mandando um e-mail pedindo. Então, agradeço a todos. Lívia, agradeço você, a todos que estão acompanhando a rede pelo Facebook e também por aqui. Eu realmente agradeço. E a Caroline Lima está dizendo que você representou o Lab, que ela amou. A Alessandra Lima está dizendo que você arrasou mesmo. Eu não tinha dúvidas que seria realmente um sucesso. Porque a Lívia já aprendi muito com a Lívia, mesmo que ela não saiba, mas eu aprendi muito com ela e eu tinha certeza que essa aprendizagem nessa forma ativa poderia ser bacana para vocês. A gente tem a Roseli Silva dos Santos, que gostaria de agradecer, porque você tirou muitas dúvidas que ela tinha. Então, o vídeo vai ficar disponível no Facebook e também depois a gente compartilha no YouTube, para quem não tiver Facebook. Uhum. Então, se vocês quiserem depois passar para alguém que também possa se beneficiar desse conhecimento que a Lívia compartilhou, fiquem à vontade, tá? Leite está dizendo que eles que ganham com esse papo, né? A gente não chama mais de palestra, nem de palestrante, porque é um papo, né? Então a gente convida alguém para conversar com a gente e essa explicação toda, e eu tô, né, para a gente trocar mesmo, porque olha quanta coisa vocês trouxeram também. Então, eu agradeço a todos mais uma vez. Lívia, eu agradeço pela colaboração e pela coragem de aceitar a visão, de aceitar o desafio. Eu sei que às vezes é um desafio para vocês. Mas nada, eu tinha certeza que você tinha muito para trocar com a gente, né? Então, espero que você e várias outras pessoas aceitem esse desafio. O André Luiz Barbosa está dizendo que foi ótimo. Eu espero que mais pessoas aceitem esse desafio e venham conversar com a gente sobre temas diversos, porque isso contribui muito para a gente ver as conexões, né, de todo esse conhecimento com que a gente tem no nosso cotidiano, e também essa troca faz com que a gente tenha outras ideias, né? Eu já estou aqui cheia de outras ideias. Eu acredito que você também tenha se inspirado, Lívia. Então, beijo para todos. Pessoal do Facebook, mais uma vez, agradeço imensamente a companhia de vocês. Michele, estou te esperando por aqui, hein? Não sei onde ela está agora, eu não sei se ela está no Brasil, mas está nos Estados Unidos. Então, Michele, mais uma vez agradeço ainda por cima aí, acompanhando. Pois é. Na verdade, já estou namorando. Então, beijo para vocês, pessoal do Facebook. Pode. Pode tudo. Eu posso tudo, que ótimo. Eu quero te agradecer por me dar esse desafio. Realmente, para mim, eu acho que para qualquer pessoa que faz ciência, está muito dentro da academia, é muito difícil para a gente sair da nossa bolha e falar. Eu gosto de divulgação, mas eu
Eu não sou muito tão ativa quanto eu gostaria fazendo divulgação científica, mas sempre que me convidam, eu vou. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar aqui na rede, ter essa troca que foi bem legal. Me fez também estudar muita coisa, assim, porque eu fiquei procurando as leis, fui perguntar se na loja estava escrito também, que nem você, se estava escrito que era pasteurizado, para informar as pessoas melhor do que você consegue fazer. Até vou ligar para o Procon agora para saber qual é a regra disso, porque eu estou injuriada de não estar escrito na embalagem nesse caso, mas eu achei muito legal essa oportunidade. Eu acho que tem várias pessoas que poderiam contribuir bastante, a gente tem que chamar essas pessoas para participar também dessas rodas de conversa, para aumentar, né, a visão das pessoas sobre ciência ainda é muito pequena. Acho que a gente tem que falar mais com as pessoas. Eu acho que é um dos grandes problemas de nós que fazemos ciência, de não conversar com as pessoas, e porque é difícil mesmo de fazer isso. Então, agradeço também a todo mundo que participou aí, que se inscreveu, que está aqui ouvindo, nessa hora da noite, está aqui conversando com a gente, porque isso é muito importante para mim. Obrigada. Volte sempre. Já tenho outro convite para você, que você já sabe, de ser colaboradora da rede de pesquisadores. Então, quem sabe eu não estou mediando. As portas estão abertas. É verdade. E, assim, nossa ideia é que isso se multiplique. Realmente, assim, não tem mais como a rede estar num crescente, e obviamente a gente vai convidar colaboradores, voluntários para diversas áreas, então provavelmente nós vamos fazer uma chamada para possíveis moderadores, que é uma coisa mais complexa, porque é uma etapa de moderação, e os temas, e aí nos seus temas eu acho que sim, com certeza, está aberto para você, quem sabe. E a gente também tem toda essa parte de edição de vídeo, conteúdo, indicação de webinaristas, né? Voluntários que queiram contribuir com a rede, é só mandar um e-mail para a gente, porque a nossa equipe de parceiros é incrível, todos já conhecem nossos parceiros, eles estão aí nas mídias sociais, a gente sempre compartilha coisas deles, mas os integrantes da rede são super convidados, nosso amigo peruano, Alfredo, se quiser contribuir, mesmo graças, estamos todos juntos, tá? Diego, agradeço, estou com saudade sua, e beijo para vocês, pessoal do Facebook, estou indo, estamos terminando. Lívia, para de compartilhar sua tela só para a gente te ver no finalzinho, para te ver melhor. Eu esqueci desse negócio. Só para a gente te ver melhor agora, para todo mundo conhecer, te ver na rua e falar, Lívia, você que agora me deixou comer açaí tranquila. Menina, mas você sabe que eu tô crente que eu tô aparecendo. Eu esqueci completamente. Não, você tava, mas bem pequenininha. Agora, então, ela é tão lindo, depois vai dar dicas fitness pra gente. Então, pessoal do Facebook, agora a gente tá no tricô. Beijo para vocês. Tchau. Lívia, volte sempre, tá? Tchau. Beijo.